Início da escravidão no Brasil. Ela surge após a chegada dos portugueses em descobrimento do Brasil, quando o território passou a ser explorado economicamente. No começo, os colonizadores tentaram escravizar os povos indígenas, porém, enfrentou resistência indígena e também oposição de grupos como a Igreja Católica, o que levou à diminuição dessa prática. Escravidão africana, a partir de 1500. A partir de meados do século XVI, por volta de 1550, os portugueses começaram a trazer os africanos escravizados para o Brasil. Isso ocorreu dentro do sistema do tráfico atlântico de escravos. Os africanos eram usados principalmente na plantação de açúcar, engenho, mineração, especialmente no século XVIII, trabalho doméstico e urbano. Estima-se que cerca de 4 a 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o maior número em toda a América. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil, sendo oficialmente abolida apenas em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Por que o Brasil demorou tanto para abolir a escravidão? O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão, em 1888. Isso aconteceu por vários motivos. Dependência econômica. A economia brasileira dependia fortemente do trabalho escravizado. Açúcar, século XVI a século XVII. Ouro, século XVIII. Café, século XIX. Os grandes proprietários, elite rural, tinham muito poder político e não queriam perder mão de obra gratuita. Segundo, pressões políticas internas. Mesmo com mudanças acontecendo, o processo foi lento e gradual. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico, mas não a escravidão. Lei do ventre livre. Lei dos sexagenários. Essas leis eram, na prática, meias soluções. Terceiro, pressão internacional. Países como a Inglaterra pressionavam o Brasil para acabar com o tráfico de escravos, por interesses econômicos e políticos. Quarto, resistência dos próprios escravos. Fugas, revoltas e formações de quilombos, como o Quilombo das Palmares, enfraqueceram o sistema. Além disso, o movimento abolicionista cresceu muito no final do século XIX. Como era a vida dos escravizados? Era extremamente dura e desumana. Trabalho pesado, jornadas exaustivas até 16 horas por dia, castigos físicos constantes, alimentação precária, violências e desumanização, separação de famílias, proibição de cultura e religião, embora resistissem, tratados como propriedades, não como pessoas. Resistência. Apesar de tudo, houve muita resistência. Fugas, revoltas, manutenção de culturas africanas, como religião, música e língua. Consequências até hoje. A escravidão deixou marcas profundas no Brasil, como desigualdade social. Após a Lei Áurea, os ex-escravizados não receberam terra, dinheiro ou apoio. Resultado, muitos ficaram à margem da sociedade. Origem de desigualdades raciais que preexistem até hoje. Racismo estrutural. O racismo no Brasil não acabou com a abolição. Ele se mantém em oportunidades de trabalho, acesso à educação, violência. Cultura do afro-brasileiro. Apesar de opressão, a influência africana é enorme. Música, samba, capoeira, religião, candomblé, umbanda, culinária. Formação das periferias. Sim, sem apoio, após a liberdade, muitos foram viver em áreas precárias, que contribuiu para o surgimento da desigualdade urbana. Racismo estrutural, o mais usado. Esse é o conceito mais importante até hoje. O racismo estrutural significa que o racismo está enraizado na forma como a sociedade funciona, não só em atitudes individuais. Ou seja, não depende só de alguém ser racista. Ele aparece nas instituições, oportunidades e desigualdades. Exemplos no Brasil. Pessoas negras ganham menos, em média. Maior dificuldade de acesso a ensino de qualidade. Maior exposição à violência. Isso vem diretamente de herança de escravidão e da falta de inclusão após a Lei Áurea. Racismo individual ou não estrutural. Aqui estamos falando de atitudes diretas entre pessoas, como
ofensas raciais, discriminação no trabalho, preconceito explícito. Esse tipo de racismo é muito visível, mas é só a ponta do iceberg. Por que isso ainda existe? Porque depois da abolição não houve políticas de inclusão reais. Ex-escravizados foram deixados à própria sorte. Desigualdades se acumularam ao longo das gerações. Em resumo, racismo individual, atitudes de pessoas. Racismo estrutural, sistema inteiro desigual. E o mais importante, o racismo estrutural é mais difícil de perceber, porque já virou norma em muitos aspectos da sociedade. O que foi a Lei Áurea? Foi uma lei muito curta, apenas 2 artigos, assinados em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que governava o país na ausência de Dom Pedro II. O que dizia a lei? Basicamente, artigo 1, declarava extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogava leis contrárias. Simples assim, mas com um impacto enorme. O que mudou na prática? Libertou cerca de 700 mil pessoas escravizadas. Tornou o Brasil o último país das Américas a abolir a escravidão. O grande problema: apesar de libertar, a lei não deu nenhuma assistência aos ex-escravizados. Sem terra, sem indenização, sem acesso à educação ou trabalho digno. Ou seja, milhões de pessoas foram libertas, mas abandonadas à própria sorte. E as consequências? Isso ajudou a gerar problemas que existem até hoje: desigualdade social, pobreza entre a população negra, racismo estrutural. Curiosidades importantes. Antes da Lei Áurea, já existiam leis que tentavam preparar o fim da escravidão, como Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, mas nenhuma delas acabou de fato com o sistema. Lei do Ventre Livre, ano 1871. O que dizia? Determinava que filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres, mas, na prática, essas crianças não eram realmente livres de imediato. Ficavam sob o controle do senhor até 21 anos ou mais, ou serem entregues ao Estado, o que quase não acontecia. Ou seja, continuavam trabalhando como escravizados por muitos anos. Lei dos Sexagenários, ano 1885. O que dizia? Libertava pessoas escravizadas com mais de 60 anos. Pouquíssimos escravizados chegavam a essa idade, devido às condições duríssimas. Muitos ainda eram obrigados a trabalhar por mais alguns anos como compensação. Na prática, teve pouco impacto real. Por que essas leis foram criadas? Foram criadas na tentativa de acabar com a escravidão aos poucos, sem prejudicar de imediato os interesses dos grandes proprietários. Elas vieram antes da Lei Áurea, que foi instaurada em 1888, que aboliu de vez a escravidão. Lei do Ventre Livre libertava filhos, mas só no papel. Lei dos Sexagenários libertava idosos, mas quase não ajudou. Ambas foram lentas e limitadas. Por que o governo fez leis tão limitadas? Proteger a economia. O Brasil dependia fortemente do trabalho escravizado, principalmente no café. Os grandes fazendeiros tinham muito poder político e econômico. Se a escravidão acabasse de repente, haveria prejuízo para eles, poderia causar crise econômica. Então, o governo tentou acabar aos poucos, sem abalar o sistema. Pressão da elite rural. A elite agrária pressionava o governo para não perder seus bens. Os escravizados eram tratados como propriedade. Leis como a Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, foram uma forma de parecer mudança, mas sem impacto imediato forte. Pressão internacional. Países como a Inglaterra já tinham abolido a escravidão e pressionavam o Brasil, mas o governo brasileiro tentou equilibrar. Pressão externa, interesses internos. Resultado: mudanças lentas. Crescimento do movimento abolicionista. No final do século XIX, aumentaram protestos, jornais abolicionistas, ações de libertação. Figuras como Joaquim Nabuco foram muito importantes. O governo precisava dar algumas respostas, mesmo que parcial.
Medo de revoltas. Havia medo de que uma abolição rápida causasse revoltas sociais, conflitos violentos. Então, preferiram uma transição lenta, mesmo sendo injusta. Resultado disso tudo, essas leis foram mais políticas do que sociais. Elas diminuíram a pressão, mantiveram o sistema funcionando por mais tempo, adiaram a abolição real, que só veio com a Lei Áurea.